Agora vou pedir ao... Oh, a senhora não foi? Vou pedir a alguém, por favor, para tirar para eu incluir aqui. Fica mais juntinho. Por lhe falar, portanto, o paciente, ao terminar uma regressão, fica consciente dos factos que vivenciou totalmente. Portanto, o especialista de TVP que lhe transmite, será o especialista que lhe transmite as manifestações ou será ele que realmente fica consciente dos factos que vivenciou? Ele fica consciente dos fatos que vivenciou, porque ele é que vivencia, os fatos são aflorados à sua consciência, à sua memória de vigília, e ele então vivencia com todo o seu conteúdo emocional, com manifestações, órgãos sensoriais, de dor, calor, frio, ou o que quer que seja, sintomas de asfixia, etc. É o próprio paciente que vivencia. E isso é muito importante que seja bem esclarecido, porque há pessoas que pensam que a regressão de memória é revelada ao paciente, que é uma pessoa, um médium, um parapsicólogo ou algo assim, que revela o passado desta ou de outras vidas. Absolutamente não é assim. A regressão de memória para fins terapêuticos, essa técnica na qual nós temos empenhado os nossos melhores esforços para manter a idoneidade e a seriedade da mesma, nessa técnica é o próprio paciente que regride, é o próprio paciente que vivencia todo o seu conteúdo emocional que se achava reprimida no seu inconsciente, bloqueado pelo seu consciente, e que através da regressão são aflorados e postos ao terapeuta. Já lhe passou algum caso de regressões? Portanto, já nos disse que na regressão o terapeuta não faz com fins de curiosidades, satisfazer curiosidades, nem coisas parecidas. Já lhe passou, no entanto, algum caso que ficasse com a ideia, que focasse a vivência do ser numa outra orbe? Já me aconteceram nesses 10 anos de trabalho com regressões, 2 vezes apenas, de pessoas que citaram vidas em outros mundos. Uma delas vivenciou uma situação que teria vivido na Atlântida. E outro deles vivenciou uma situação em que ele estava num outro planeta que descrevia os seres, as pessoas, as coisas, mas que não identificou que mundo seria esse. E como o nosso objetivo não é de pesquisa, e sim objetivo terapêutico, desde que satisfeitos os objetivos terapêuticos, nós não entramos em pesquisas. E como já disse, quando o paciente dá algumas pistas para pesquisa, nós procuramos pesquisá-las e então tentamos nos adentrar nelas até quando isso seja permitido dentro da regressão que o paciente apresenta. Alguma vez, também em regressão, se notou que o paciente tivesse a ser afetado, portanto, o seu trauma fosse, portanto, um problema de um obsessor que o tivesse a causar, portanto, o transtorno, a anomalia, portanto, que ele apresenta perante a técnica que está a executar a regressão? Já aconteceu isso quando eu comecei a trabalhar. Atualmente, quando há casos de obsessão, eu os encaminho para um tratamento em um centro espírita que trabalhe adequadamente com casos de obsessão para fazer o tratamento adequado da desobsessão, que é uma contraindicação dessa terapia tratar pessoas portadoras de obsessão espirítica, porque o terapeuta não tem a capacidade adequada para tratar uma desobsessão, que muitas vezes um obsessor está há muitos anos acompanhando um indivíduo e o terapeuta não vai, em algumas poucas sessões, conseguir
doutriná-lo. E isso é da alçada do centro espírita, então nós encaminhamos a alguns centros espíritas de nossa confiança que trabalham com a desobsessão. E o que me ocorreu uma certa vez, quando iniciei o meu trabalho com essa técnica, há 10 anos passados, foi um executivo paulista que já tinha até resolvido alguns dos seus problemas pela regressão, quando se viu envolvido por uma entidade que dizia que não ia libertá-lo daquele problema que estava tratando exatamente naquele dia, porque ele era uma pessoa que tinha sido abortada há cerca de 30 anos passados, quando ele tentou se encarnar, e essa pessoa mandou fazer o aborto por 4 vezes consecutivas. E depois, então eu tentei doutrinar a entidade sem muito sucesso, e depois que terminou a sessão, este senhor me comentou que realmente há 30 anos passados ele tinha tido uma namorada com a qual ele tinha provocado 3 abortos, e cujos abortos ele nem se lembrava mais, que há muitos anos ele estava casado, tinha sua família e não se lembrava mais. E nem imaginava que aquele espírito que ele tinha mandado abortar 3 vezes, que por coincidência era o mesmo que voltou outra vez e outra vez, estava perseguindo desde aquela época. Então ele foi encaminhado para um centro espírita e foi feito o tratamento adequado, a doutrinação dessa entidade obsessora, e hoje ele é até um médium de psicografia desse centro espírita. E na ocasião ele não sabia nada de espiritismo, não tinha nem ideia do que fosse uma incorporação mediúnica, quando de repente ele se viu incorporado por essa entidade. E em virtude disso, como eu estava utilizando os meus conhecimentos doutrinários e não os conhecimentos profissionais, eu devolvi o dinheiro da consulta, porque achei que era indevido, porque no espiritismo naturalmente não se cobram os tratamentos ou as informações ou as orientações doutrinárias, que naquela oportunidade eu estava utilizando os meus conhecimentos de espírita e não de médica, de profissional. Em espiritismo, uma das questões que encontramos no livro dos Espíritos é que o espírito não tem sexo. Também se tem levantado a questão que a não aceitação do sexo com que o ser por vezes vem ao mundo, isso por vezes denota no seu comportamento essa não aceitação. Já lhe passou algum caso em que a não aceitação do sexo que a pessoa, portanto, nesta vida, que fosse o motivo de algum dos seus traumas? Já tive alguns casos de homossexualismo, masculinos e femininos, que tiveram relacionamento com reencarnações ou situações em vidas anteriores em que eles tiveram o sexo oposto. E tiveram também, ou passaram por situações de atividades homossexuais em vidas passadas ou na infância e adolescência desta mesma vida. E teve situações também de regressão em que esses pacientes estiveram na vida intrauterina vivenciando situações em que a mãe teve relacionamento sexual por via anal. E aquelas experiências levavam então ao paciente a reviver traumas de vidas anteriores em que ele não aceitava o sexo atual. Isso eu quero deixar bem claro que não são todos os casos de homossexualismo que estão relacionados com vidas anteriores no sexo oposto. Há alguns casos, e
alguns dos que eu fiz regressão tiveram essa ocorrência. Mas o homossexualismo, naturalmente, tem muitíssimas causas, diferentes causas, e a encarnação em sexo oposto é uma das causas prováveis de homossexualismo masculino e feminino. No Espiritismo, a questão de não se levantar o véu, portanto, do nosso esquecimento ser perfeitamente natural, e na regressão, portanto, isso destapar e relembrar, portanto, o passado, será isso uma violação? O Dr. Roberto Silveira defende que não se deve fazer. O que é que entende? Eu considero que não estamos invadindo o véu do esquecimento, que é tão oportuno às nossas vidas atuais, porque na regressão nós não nos lembramos de uma vida inteira, e sim apenas de pequenos flashes traumáticos de existências anteriores que estão relacionadas com o problema atual. E também que o paciente não se recorda daquilo que ele não quer, não pode ou não está em condições de recordar. Há um bloqueio. E nós temos técnicas para trabalharmos com pacientes resistentes para desencadear a sua lembrança do fato traumático relacionado ao seu problema atual. E nós utilizamos essas técnicas assim 4 ou 5 vezes no máximo. Se na quinta vez ele não responde, nós respeitamos ao seu bloqueio, porque naturalmente ele está em vias de vivenciar algo que não pode ou que não está em condições ou que não quer vivenciar. Então nós respeitamos esse bloqueio e o próprio paciente, em outras oportunidades, em outras sessões, ele mesmo procura, pede ou cai naquele trauma que anteriormente ele não queria ou não podia vivenciar. Quem é a pessoa que você disse que não concorda com a regressão? O Dr. Roberto Silveira. De onde ele é? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. É psiquiatra, espírita. Eu não o conheço, e existem alguns espíritas que não aceitam a regressão baseado justamente nesse problema de invadir o véu do esquecimento e pensando que na regressão as pessoas regridem uma vida toda. E então é um problema de desinformação a respeito da técnica. Então, até na Federação Espírita de São Paulo, nós fomos convidados a fazer algumas palestras a respeito, e teve algumas pessoas que acharam que a regressão estava sendo indevida vista do ponto de vista espírita. Então foram chamadas essas pessoas para fazerem outras palestras, depois nós fomos chamados novamente para fazer outra palestra informativa, e acabou o jornal Espírita o Semeador, que é um órgão da imprensa da Federação Espírita, fazendo comigo esta entrevista, que é um folhetozinho que eu tenho deixado aqui com vocês, sobre esse desentendimento ou essa desinformação de alguns espíritas a respeito da terapia regressiva a vivências passadas, que não é uma terapia espírita, é uma terapia espiritualista, baseada na reencarnação, e a reencarnação não é privilégio somente dos espíritas, e sim, como já disse, da maior parte da população do mundo, que é a população oriental, é reencarnacionista. E até numerosas filosofias e religiões do Ocidente também aceitam a reencarnação, como a teosofia, a antroposofia, a Seixonoye, numerosas outras, que não é só o espiritismo a única religião
que aceita a reencarnação. E como esta terapia não tem vínculos religiosos, nem com o espiritismo, nem com nenhuma outra religião, ela é uma terapia reencarnacionista e espiritualista, mas não espírita. Então, aqui nesta última pergunta, eles me fazem assim: que dizer daqueles que combatem a TVT? Naturalmente, esse nosso amigo está incluído entre esses que combatem a TVT. E eu respondo aqui: é um direito que lhes assiste. Quer dizer, cada um pode combater o que quiser. Porém, estão desinformados. Nós os aconselharíamos a tomar melhores informações a respeito do assunto e, para tal, estamos à disposição para fornecer vasta bibliografia sobre o tema, pois numa simples entrevista como esta é impossível transmitir a sua profundidade e o acompanhamento de casos bem-sucedidos que são um grande depoimento positivo a favor dessa técnica. E o conhecimento da verdade reside na evidência dos fatos. O comportamento daquele que rejeita ou aceita algo a priori, sem conhecimento de causa, não é compatível com o espírito científico. Doutora, chegam-nos alguns conhecimentos de alguns casos, através de leituras, de situações em que pacientes, ao regredir, acabam por aparecer no próprio corpo, na altura, portanto, manchas, vincos de situações em que se viram em vidas passadas. Isso já lhe passou alguma situação do género e, ao mesmo tempo, perguntava-lhe se até que ponto, qual é a conexão existente entre os fenómenos mediúnicos. Olha, eu vejo aí, eu não vou abordar sobre o aspecto mediúnico, porque aí na regressão não é um fenômeno mediúnico. O próprio, se você quiser dizer, até seria um fenômeno anímico, em que a própria pessoa regride a estágios anteriores da sua vida atual ou passada. E eu tenho tido assim casos de pessoas que vivenciaram situações de enforcamento e aparece então aquele sinal, aquele estigma de enforcamentos. Ou tem um caso muito interessante de um senhor que tinha medo de cobra, de serpente. Ele já tinha resolvido outros problemas, até o problema de cobra ele não ia trabalhar com ele, porque como São Paulo não tem cobra pelo chão e ele não visita o Butantan, que é um instituto de criação de serpentes para se fazer o soro antiofídico, ele não ia trabalhar o seu medo de cobra, porque ele não podia ver cobra nem em desenhos, nem em televisão, era um pavor horrível do animal. E ele foi trabalhar exatamente a dificuldade de relacionamento com a sua mãe, porque mais ou menos desde criança ele não se relacionava bem com a mãe. E aos 14 anos ele saiu de casa porque não suportava a mãe. E então ele quis assim, para terminar a terapia, tentar trabalhar o problema com a mãe, que também já estava tão consumado que ele nem não dava importância do seu mau relacionamento com a mãe. E terminou que ele fez nessa regressão, ele vivenciou então uma situação em que ele estava numa palhoça, numa choupana, como uma criancinha, e viu uma cobra passar debaixo da porta da palhoça. Então era até interessante a gente observar aquele homem zarrão, com medo da cobra e se espremendo, se torcendo todo, dizendo: está chegando a cobra, está chegando, está chegando, e gritando desesperadamente, vivenciando com toda a sua emoção o pavor, o horror que ele estava sentindo da cobra que estava se aproximando, até que a cobra chega ao lado do seu pescoço, lhe pica, e ele vivencia aquilo com grande conteúdo emocional. E quando a cobra o pica, ele desenvolve uma alergia no corpo todo e começa a se coçar, a passar a mão, e aquilo fica demasiado, como se fosse uma reação alérgica muito grande que ele apresentou depois daquele incidente, ter vivenciado aquela situação com a cobra.
Eu esqueci de dizer antes que quando ele se aproximava da mãe, ele sentia também uma coceira no corpo. Quando ele me disse isso, me pareceu uma coisa muito fantasiosa que eu deixei de lado, porque aproximar-se de uma pessoa que não gosta de sentir coceira me pareceu uma coisa assim um pouco estranha e eu deixei de lado. Depois, a regressão veio esclarecer melhor. Então, alguns instantes depois, ele morreu da picada da cobra, a criança, né? Alguns instantes depois, ele vê a mãe, ou melhor, vê uma senhora vestida de preto, que ele caracteriza bem, descreve com minúcias, que abre a porta do casebre, vê aquela cobra e a criança morta, pega um pedaço de pau, mata a cobra, pega a criança pelos pés e atira no mato e diz, é uma boca a menos para alimentar. Então, ele, assim, consciente daquele processo, ele fala assim com muita emoção, essa não é minha mãe, essa não pode ser minha mãe, essa não é minha mãe, não é minha mãe. E entra naquele estado de angústia, de desespero, e nós então sentimos que aquela era a sua mãe daquela vida passada e talvez a desta vida também, a mesma mãe desta vida. Mas vimos que ele não estava em condições de suportar ainda e respeitamos o bloqueio dele e deixamos que ele falasse, não é minha mãe, não é minha mãe, não é minha mãe, e ficou naquilo e ele então passou a conscientização do porquê que ele tinha medo de cobra e a partir daquele dia ele se conscientizou de que era referente a um episódio do passado e que não tinha mais motivo para no presente ele ter essa fobia de cobra. E depois de algumas sessões ele mesmo voltou àquela situação daquela senhora e constatou que aquela era a mãe daquela vida anterior e era a mesma mãe da vida atual. Então ele sentiu a necessidade de se reconciliar com a mãe. Ele disse, naquela existência houve aquela situação, agora se ele não se reconcilia nesta, ainda virão em outras situações talvez mais difíceis. E ele então procurou a mãe, já com 70 anos, e passou uma vez por semana a levá-la a comer uma pizza, ou assistir um filme de televisão, ou um filme no cinema. E a mãe ficou assim, maravilhada, muito feliz de ter recuperado, sem saber porquê, aquele filho que desde os 14 anos, ele estava com 40 e poucos, então há 30 anos passados, tinha se afastado dela. E para ela foi assim uma dádiva de Deus que recuperou o filho. Para ele também foi uma alegria muito grande ter se reconciliado com a mãe ainda nesta vida. E recentemente, ou melhor, no fim do ano passado, nós nos encontramos numa vernissagem, numa exposição de pinturas. E eu estava com um grupo de colegas, de médicos, de médicas, e ele chegou com a esposa dele e a mãe dele. A esposa eu conhecia, a mãe não. E eu fiquei até numa situação um pouco difícil, porque ele chegou, se aproximou, me cumprimentou, apresentou a mãe dele. E depois fez um comentário assim, se não fosse aquela nossa vivência, hein? E saiu. E eu não podia explicar aos meus companheiros que ali estavam que vivência era, porque foi uma ocorrência num set terapêutico em que se obedece ao sigilo profissional. E ele também não comentou nada, então ele se foi e eu disse, bom, seja o que Deus quiser e pensem o que pensar, que a coisa é essa. Então foi assim um episódio que ficou esclarecido, a erupção que ele tinha quando chegava, se aproximava da mãe, foi a que ele teve quando a cobra o picou numa vida anterior, em que a mãe teve o relacionamento com a mãe e o relacionamento com a mãe da vida atual também. Então essas regressões são muitas vezes como se fosse um quebra-cabeça em que vão aparecendo várias pecinhas em que a gente vai juntando depois e vai dando um sentido total à nossa vida atual e passada. Doutora, é muito bom ouvir realmente esses acontecimentos que já estão levando a ciência, está a levar os seres realmente a encaminharem-se para um humor uns pelos outros.
O caso que contou fez-me lembrar um caso que conheço, em que, como já teve a oportunidade de nos dizer, é preciso fazer um estudo quase que advento antes de iniciar um tipo de trabalho desses, e fazer uma ficha bastante minuciosa. Mas já agora eu adiantava o caso para, enfim, dar a sua opinião sobre se realmente seria um caso, pelo menos, que despertasse o interesse para um tipo de trabalho desse género. Portanto, um paciente que, a determinada altura, portanto, da sua vida, ele era uma pessoa normal, mas que a determinada altura da sua vida começou por lhe dar aquilo que normalmente aqui chamamos uns ataques, e em que uma das coisas que dizia era aí vem ela, e ficava naquela situação até que ficava num estado inconsciente. Essa pessoa foi assistida pela medicina oficial. Hoje ganhou mais um trauma, que é exatamente a medicina e as batas brancas. Até que ponto é que poderia ser realmente uma situação de fazer... Aí é preciso realmente fazer aquela anamnésia que eu me referi, que são 2 sessões de uma ficha clínica em que se levantam os dados do paciente desde a sua vida intrauterina até o momento atual. Mas, de antemão, nós podemos dizer que um caso como esse, pela medicina oficial, é rotulado como esquizofrenia. E ele dizendo aí vem ela, pode ser que ele seja um médium e esteja havendo aproximação de algum espírito que ele está se referindo a ela. Então, teria que se esclarecer num centro espírita. E uma pessoa que está fazendo a anamnese vai esclarecer naturalmente também com outros componentes relativos a essa manifestação, o que seria. E pode ser também um problema relacionado ao passado e que possa ser tratado através da regressão. Saber a quem ele está se referindo, quem é essa ela a quem ele se refere. Eu tive um caso interessante de um paciente, era até um engenheiro muito bem empregado, muito bem situado no Brasil, e ele, após assistir a um filme na televisão, que falava sobre a história de um chofer de caminhão, ele desencadeou um medo de sofrer ataque epilético, de ter crises convulsivas. E aquele medo foi se tornando tão horrível, tão pernicioso, perturbador a ele, que o desequilibrou emocionalmente. Ele teve que sair do emprego, não conseguia mais sair de casa, só saía acompanhado pela mãe, e então procurou todos os médicos neuropsiquiatras e foi diagnosticado com uma esquizofrenia. E tomando então aqueles medicamentos fortes, e assim passou uns 2 anos. Ele era nadador também, nadava muito bem, teve que deixar a natação, porque aquele medo de ter crises compulsivas. E veio então para fazer a regressão, e ele, ele tinha feito os eletroencefalogramas, todos os exames, ele não tinha nenhum problema que pudesse dizer que ele viesse a ter crise convulsiva. E nunca teve nenhuma crise convulsiva, nenhuma convulsão, nenhum ataque epilético, como se diz normalmente, e era o que ele tinha medo de ter. Então, na regressão, ele se viu como um jovenzinho de uma aldeia no Brasil, e ele estava atravessando uma estrada. E ao atravessar a estrada, ele sentiu que ia ter a crise epilética. Ele era um epilético nessa vida anterior. E quando estava atravessando, ele caiu e teve a crise epilética, o caminhão passou por cima dele e matou o corpo dele naquela vida. Mas ele se sentia arrastando para o outro lado da estrada, e se arrastando com muito esforço e gritando, chorando até atingir a outra margem da estrada.
E ele dizia, eu não entendo, porque eu vejo o meu corpo debaixo do caminhão, mas eu estou me arrastando para o outro lado da estrada. Eu estou tentando alcançar o outro lado da estrada. E está juntando gente, e o chofer do caminhão desceu, e está gritando, e todos estão gritando, e meu corpo está morto ali embaixo, mas eu estou vivo aqui tentando alcançar o outro lado da estrada. Ele era uma pessoa que não era espírita, nem tinha conhecimentos nenhum sobre o desencarne, então ele estava vivenciando naturalmente uma situação logo depois da morte, que o corpo ficou morto debaixo do caminhão, mas o espírito, pensando que ele estava acidentado, numa crise epilética, tentando alcançar a outra margem da estrada. E ele dizia, aí vem ele, aí vem ele, aí vem ele. Você falou, ali vem ele. E o que ele dizia, a ele se referia, ali vem ele, era o caminhão que vinha. E quando vinha o caminhão, ele teve a crise epilética e foi morto. Então foi o trauma relacionado com o caminhão. E esse trauma foi assim desencadeado por um filme que ele assistiu relacionado a chofer de caminhão. Naturalmente ele estava assim num estado meio torporoso, meio alterado, num estado alterado de consciência, em que assistindo o filme, aquilo veio relembrar, veio trazer uma sensação de déjà vu, veio de alguma forma manipular os conteúdos traumáticos relativos ao problema do caminhão que vieram desencadear esse trauma todo e essa situação de medo de crise convulsiva que ele tinha. E a partir disso, através de um trabalho de conscientização, de programação positiva, de reformulação de modelo de vida, ele resolveu o problema, voltou para o emprego, voltou para a natação, voltou para a sua vida normal. Portanto, deduz daqui que numa situação deste género, portanto, o primeiro caminho seria realmente o centro espírita para ver se realmente era um obsessor. E depois, se o não fosse, seria realmente um caso a ver, poderia ser realmente um trauma originado por, como falou, do caso do caminhão, uma situação desse género. Não é? Exatamente. Agora é preciso que seja um centro espírita bem orientado, porque no Brasil foi feito um levantamento, uma estatística, e foram verificados, um grupo de médicos espíritas levantou cerca de 1.000 pacientes de 10 centros espíritas da capital de São Paulo. E verificaram que o diagnóstico de obsessão é dado para 90% das pessoas que procuram um centro espírita. E os estudos dos psiquiatras espíritas relativos à obsessão e aos processos de outras patologias mentais viram que esses diagnósticos não estão compatíveis com a realidade. Que a incidência de obsessão não é tão alta assim, 90%. Eles dão como 40%, 50%, quando já muito alto. Que outros são processos de neurose ou processos de outras patologias mentais, que não são processos obsessivos. Então é preciso que as pessoas não estejam muito fanatizadas por fazer sempre diagnóstico de obsessão. É preciso que as pessoas estejam esclarecidas para quando diagnosticar obsessão, que o façam corretamente, sem margem de grandes erros. A regressão do Mora vem-nos provar a reencarnação, portanto, as várias existências de um ser. Assim sendo, portanto, o ser, entre uma vida e outra, fica no espaço, portanto, no estado aqui em Espiritismo chamamos a erraticidade. Até que ponto é que, num dos seus trabalhos, algum espírito tenha denotado e tenha aparecido algum pormenor que possa pôr em causa essa fase? Olha, é muito frequente aparecer em algumas regressões, depois que a pessoa morre, porque nós levamos sempre a pessoa que vivencia um trauma até o seu momento de morte e depois da morte também. Nós mandamos numa regressão que a pessoa vá para o passado e não mencionamos a que lugar do passado ela vai. Que ela vá para algum lugar do passado para vivenciar o fato traumático relacionado ao problema que ela está trabalhando naquela determinada sessão. Então, para onde ela for, é onde nós vamos trabalhar.
se ela vai para esta mesma vida, para a vida intrauterina, para nascimento, para vidas anteriores, é onde nós vamos trabalhar. Então, é frequente também que ela vá para o que nós chamamos de intervalo entre vidas. No nosso trabalho terapêutico, a terminologia mais compatível com a nossa atividade é intervalo entre vidas. E o paciente vai para o intervalo entre vidas, vivencia também situações de traumas ou de decisões de vida, porque ele está vindo nesta vida com determinados problemas ou determinadas atribuições em resposta ou em cumprimento às leis de causa e efeito. E existe até um médico psiquiatra do Canadá, o Dr. John White, que escreveu um livro chamado Life Between Life, que foi traduzido na Argentina, se não me engano, no ano passado, 88, 87, com o nome de Vida Entre las Vidas, pela editora Planeta da Argentina. Este livro se refere somente a regressões ao intervalo entre vidas. Doutor, há na vida momentos tipicamente traumatizantes, como por exemplo o nascimento? Sim, existem muitos momentos traumatizantes. Eu não digo que o nascimento seja um trauma, ou outros podem considerar o casamento um trauma, outros considerar a morte um trauma. Isso é muito pessoal, depende da verdade própria de cada um, é uma coisa subjetiva. E então o que é trauma para um pode não ser para outro, pode ser uma coisa muito natural para outro. Então, existem até terapeutas que dizem que o nascimento é o maior trauma que o ser humano pode passar. Outros dizem que é a morte. Eu acho que nenhum nem outro. Depende do indivíduo. Que aquilo que é traumático para um pode não ser para outro. Doutora, antes de terminar, como temos entre nós, portanto, alguns amigos que poderão eventualmente ter algumas questões a pôr, eu penso que seria oportuno realmente que o fizesse. Ao tratamento que a doutora faz em São Paulo, que muitos dos problemas que nós possamos considerar obsessivos no centro espírita poderão ser resolvidos através da terapia das vidas passadas. Contudo, também sabemos que muitos dos traumas dessas existências passadas podem provocar estados de auto-obsessão. Como podemos então entender a auto-obsessão e o trauma dessa existência passada? Eu acho que nós poderíamos entender traumas de existências passadas que estão causando desequilíbrios na vida atual, como este exemplo que eu citei deste rapaz do medo de epilepsia, como uma auto-obsessão, aquilo que o Espiritismo chama de auto-obsessão. Mas como nós não temos vínculos religiosos, nós não usamos a terminologia espírita. Então usamos terminologia mais compatível com a nossa atividade de psicoterapeutas. E eu sempre que falo nesse assunto, eu esclareço bem que eu pessoalmente sou espírita. E eu exerço então o espiritismo perante a sociedade que frequento, a Associação Médica Espírita de São Paulo, as associações que me convidam para fazer palestras ou exposições. E eu pratico o espiritismo perante a coletividade, perante a minha família, meu marido, meus 4 filhos, que agora tive um aperto no coração ao falar pelo telefone com eles. E então eu desvinculo, como ia dizendo, a minha atividade de espírita convicta e praticante da minha atividade de médica, profissional, psicoterapeuta, especializada em terapia regressiva a vivências passadas, que eu exerço a nível de consultório
e, como tal, obedecendo a todas as normas do sigilo e da ética profissional. Eu, se me fosse permitido fazer mais uma pergunta, que é a seguinte: sendo um contributo extraordinário a terapia das vidas passadas, onde é que os médicos interessados nesse conhecimento poderão efetivamente buscá-lo ou obtê-lo? Olha, eu tenho dado cursos sobre esta terapia e tenho empenhado muita seriedade, como já disse, nesses cursos, e até me propus, aqui já falei hoje de manhã, ontem à tarde, já não me lembro bem, que talvez nós venhamos, eu e meu marido, talvez nós venhamos no próximo ano à Europa, à Bélgica, no Congresso Internacional de Espiritismo. E se houver um grupo de médicos e psicólogos interessados em fazer este curso, esse treinamento, eu estaria disposta até a ficar 8 dias aqui em Portugal ou em Madrid, para ministrar 8 dias de curso intensivo a esses profissionais, com 10 horas por dia, para fazer este treinamento, como é o que eu tenho feito na Argentina, e já há 3 anos eu tenho ido consecutivamente seguindo este treinamento. Primeiro é um curso teórico e também já um pouco de prática, em que eu trabalho não mais com 20 profissionais. Então eu ponho assim, na parte prática, em 3 salas. Uma pessoa trabalha como paciente, outro como terapeuta e outro como relator para escrever tudo, e os demais assistem. Isso em 3 salas. E eu fico passando de sala em sala para ver como o terapeuta está atuando, como o paciente está reagindo, e eventualmente entro na regressão também, entro como terapeuta também em cada grupo. Depois que terminam as regressões nos 3 grupos, nós levamos os 3 grupos para a sala maior e então o relator lê tudo o que se passou, o paciente fala da sua experiência na regressão, o terapeuta fala na sua experiência como terapeuta, que ele pode ter experiências muito grandes como psicoterapeuta em outras áreas, mas é muito diferente da sua experiência na regressão, que de vez em quando dá um branco e ele não sabe para onde ir, como se dirigir. Eu até eu estou escrevendo um livro cuja estrutura está aqui nessa apostila que eu distribuo aos médicos interessados. Ela já tem 300 páginas, o livro está meio difícil de sair porque a cada tempo eu aprendo um pouco mais, mas eu espero que até o fim do ano o livro possa ser publicado. Então, eu comento sobre o trabalho dos 3 e o grupo todo faz pergunta. Aquele que trabalhou como terapeuta, como paciente, como relator e a mim. E então é uma troca assim de conhecimentos, de experiências muito grande. Depois trocamos os grupos e todas as pessoas do grupo passam pela experiência de terapeuta, de paciente e de relator. E é uma experiência muito interessante. E nós já tivemos até alguns profissionais que vieram fazer o curso descrendo um pouco de que aquilo é possível. Por exemplo, tive um caso muito interessante de um médico assim famoso, importante na medicina em São Paulo, e veio fazer o curso. E eu, antes de começarem as experiências individuais, eu faço uma demonstração. Então, pergunto quem quer servir ali como voluntário. Às vezes aparecem 4 ou 5 e eu sorteio alguém para se submeter à experiência e demonstro ali a experiência. E a regressão. Então, depois da regressão, as pessoas que assistiram fazem perguntas ao paciente, o que ele sentiu, e a mim, o que significou este ou aquele passo da regressão. E este médico, então, muito descrente que ele estava, ele me perguntou: doutora, como a senhora faz um diagnóstico diferencial? Como a senhora me prova que isto realmente foi regressão?
E não foi um fenômeno de alucinação, um delírio esquizofrênico, uma crise de imaginação, uma fantasia ou uma imagem delirante, oniroide, ou assim. E, enfim, citou uma série de patologia, de formas de manifestação da psicopatologia. Eu pensei um pouco e respondi assim: olha, não tenho como lhe provar que isto foi uma regressão e que isto não é, a psicopatologia que o senhor está me referindo agora. Então ele ficou assim muito satisfeito, ele disse: ótimo, era isso que eu queria ouvir. Vocês estão vendo? Era isso. Então eu disse: bom, o que nós pretendemos é o efeito terapêutico. Se isso é uma alucinação, fantasia ou o que seja, nós temos observado o resultado dos fatos e o nosso índice estatístico de bons resultados tem sido 90%, em torno de 90%, que é uma incidência muito alta no tratamento. Quando foi no dia seguinte, nesses pequenos grupos, esse médico entrou numa regressão assim terrível, traumática. E eu ponho os colchões no chão para não ter perigo de cair ou acontecer qualquer problema nesse sentido. E ele, então, caiu do colchão e rolava, se contorcia, gritava. Eu recomendo sempre que tire os óculos, tire brincos, porque às vezes pode se machucar, que não se sabe que trauma ele vai vivenciar. E ele se esqueceu de tirar os óculos, então partiu a lente do óculos e o terapeuta teve o cuidado de pegar ali e tirar. E eu, ouvindo aquela gritaria naquela sala, eu entrei então na sala e o terapeuta estava completamente perdido ali, sem saber o que fazer, que de repente o homem entra como se fosse numa crise histérica de loucura ou de algo assim, de uma psicose bem manifesta. E então eu pensei comigo: será que ele está fingindo para demonstrar que a técnica não vale? Então eu entrei ali como se fosse uma regressão e depois iria dizer que, se aquilo fosse fingimento, que quando ocorre uma regressão como essa que ele teria fingido, mas que não foi fingimento, teria sido, nós procedemos daquela forma. Daí quando trouxemos os grupos depois para o grupão, como nós chamamos, ele quis ser o primeiro. Ele disse: eu quero dizer da minha experiência, que foi isto, foi aquilo. Então ele falava com tanto entusiasmo, com tanta vivacidade, com uma descrição assim, ainda citando alguns pormenores da regressão que ele não tinha mencionado, que todos ficaram assim muito surpresos, muito entusiasmados de ver a riqueza daquela regressão. Quando foi a minha hora, então, de comentar, eu disse: olha, agora eu queria lhe fazer uma pergunta. Como é que o senhor prova que isso foi uma regressão? E que isso não é aquilo, dentro das manifestações da psicopatologia que o senhor citou? Ele disse: olha, eu vou lhe responder da mesma forma. Não tenho como provar. Só vivenciando, passando pela experiência, é que se pode avaliar como é.